Olá, que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a tua vida. Bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal. E nesta noite eu quero, depois de estar pregando 4 semanas sobre a parábola dos bens perdidos, na primeira semana nós falamos sobre a ovelha, segunda sobre a dracma, terceira sobre o filho que foi embora de casa, e na quarta semana falamos sobre o filho que foi perdido em casa, ou bens que se perdem em casa. Lucas capítulo 15 vai nos falar sobre essa perda. Lucas 15, 25, o filho mais velho, estava no campo quando voltava. Ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele informou: teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele o novilho gordo. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que tenho é teu. Entretanto, era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Que texto bonito, que texto magnífico, né? Muitos conhecem bem este texto. E eu queria pensar, eu queria que Deus neste momento te desse tranquilidade, te desse sossego, para você ouvir essa mensagem com muito cuidado, com uma reflexão bem profunda. Se não é o seu caso, que Deus te esteja iluminando para você compartilhar com quem você acha que precisa dessa mensagem. E eu quero introduzir dizendo o seguinte: ler uma frase fora de contexto pode nos levar a conclusões precipitadas. Sim, algumas pessoas na Bíblia disseram: pequei. Várias pessoas disseram isso. E Charles Spurgeon vai trabalhar essa questão. Você pode observar, por exemplo, o Faraó. O Faraó, depois de algumas pragas, no Êxodo capítulo 9, versículo 27, ele diz: Moisés, na verdade agora eu pequei contra o Senhor Deus. E eu te pergunto, o Faraó teve mudança de vida? Não. Simplesmente o texto diz que o coração de Faraó endureceu cada vez mais. Mas ele diz que pecou. Então, pegar essa frase fora de um contexto, sem analisar a vida, sem analisar depois que acontece, o que vai acontecer depois, nos leva a tomar decisões precipitadas. Você quer ver um outro exemplo? Balaão, um homem inconstante. Faraó é o pecador endurecido. E o Balaão é o homem constante. Lá em Números 22, 34, ele também vai dizer: pequei. Pequei contra o Senhor. Lhe pergunto, mudou? Não. Ele simplesmente, depois daquilo, criou armadilhas para seduzir o povo de Deus e eles caíram em pecado. Um outro exemplo é Saul. Lá em 1 Samuel 15, 24, ele vai dizer também que pecou contra o Senhor Deus. É o homem insincero. Saul também disse isso também. Mas eu te pergunto, mudou? Não. Saul continuou e se tornou pior ainda. Outro exemplo, nós temos o Acã, o arrependido hesitante, que quando ficou sabendo de tudo que ia acontecer com ele e sua família, ele disse: pequei, que Deus me perdoe, que possa passar meu pecado, mas não adiantou. Viu? Então, olha que coisa, nós temos o Judas, que jogou as moedas, veio desesperado, é aquela pessoa do arrependimento desesperado. Mas eu lhe pergunto, Judas ter admitido lá em Mateus 27,4, dizer: eu pequei contra Deus, mudou a vida de Saul, de Judas? Também não mudou. Então, da mesma forma, nós temos, por outro lado, de forma positiva, o Jó, que é o arrependimento de um santo, que vai dizer isso também. E aí nós, como estudei alguns dias anteriores, sobre o filho pródigo, que também diz: pai, pequei contra o Senhor. E esse assumir, trouxe arrependimento, levou de volta para casa. Então, quando você ver na Bíblia alguém dizer: eu pequei, veja o contexto anterior, posterior, e vê se houve uma mudança de vida. Por que dizer tudo isso? Porque isso é muito importante. Porque nós, quando olhamos para esse texto, nós precisamos observar. Em primeiro lugar, é identificar quem que esse filho representa. Quem que o filho pródigo representa? O filho pródigo representa publicanos e pecadores, enquanto o filho mais velho representa
né, os fariseus e escribas. Essa é a representação dele. A essa altura, então os escribas e fariseus, quando Jesus já tinha citado sobre o filho que foi embora, voltou, houve festa, alegria, as pessoas, opa, nós estamos livres, né? Porque isso aí está falando dos publicanos, isso aí está falando dos pecadores. Mas Jesus continua no irmão mais velho, que representa eles. Então aí eles vê Jesus os confrontando de forma terrível. Viu? É como se estivesse colocando a carapuça sobre eles. Então, olha bem, os publicanos e pecadores eram culpados dos pecados óbvios da carne, mas os fariseus e escribas, eles eram culpados dos pecados do espírito. Essa é a grande questão. Então, para mim concluir essa introdução, olhe para os que saíram da igreja e para os que ficaram na igreja. E eu quero fazer algumas perguntas reflexivas aqui dentro. Primeira pergunta é: quem é pior? Os que cometem vários tipos de pecado após abandonar a casa do pai, ou os que ficam dentro da casa do pai por obrigação? Quem é pior? Quem é pior? Os que cometem pecado de imoralidade, ou os que cometem pecado de hipocrisia dentro da casa do Senhor? Quem é pior? Os que abandonam a religião, ou os que se camuflam dentro da religião? Quem é pior? Será que os que ficam são mais santos dos que foram embora? O texto nos mostra que nem sempre, porque esse filho que ficou é terrível. Qual que é a diferença dos que se perdem no mundo e dos que se perdem dentro da casa do Pai? Às vezes, ou muitas das vezes, os que se perdem no mundo têm consciência que estão errados, têm consciência do amor do Pai. Mas, infelizmente, muitos dos que estão perdidos dentro da casa do Pai não têm essa consciência. Não têm essa consciência que estão perdidos, que precisam do amor de Deus. Então, olha bem, vamos levantar alguns pontos dentro desse filho e aplicar a nós, né? Jesus está, naquele momento, se direcionando aos escribas e fariseus, aos filhos que estão perdidos dentro da casa do Pai. Então, olha bem, o pródigo, ele desonrou o pai, querendo a sua herança e abandonando a casa do pai. O filho mais velho desonra o pai, deixando de participar do banquete do pai. Então, olha que coisa. Né? O filho mais novo foi embora da casa do pai, desonrou o pai, sim. Ele disse: pai, eu quero o meu dinheiro, eu quero ir embora. Viu? E o senhor vai demorar a morrer. Então, me dá meu dinheiro, deixa eu ir embora. Deixa eu partir. Mas o filho mais velho que fica, ele desonra o pai também. Porque olha bem, essa questão é muito séria. E o Kenneth Bailey, ele vai dizer o seguinte: requeria a presença do filho mais velho. Era obrigação do filho mais velho recepcionar os visitantes e cuidar para que ninguém ficasse sem alimento. Então o filho mais velho, ele tinha que estar ali, servindo, fazendo sala no nosso ditado popular. Ele tinha que estar ali junto com as pessoas. Mas ele não se envolve com as coisas do Pai. Como tem crentes dentro da igreja que não se envolve com as coisas do Pai. E aí, o Timothy Keller diz que talvez aquele banquete do Pai foi um dos maiores, ou talvez o maior banquete que o Pai já tinha realizado. E o filho deveria estar ali, mas ele não está ali, porque ele está desonrando o Pai. Então esse filho desonra o Pai quando ele não participa do banquete do Pai. Então isso é um erro sério, sabe? Não entrar na festa preparada pelo pai é simplesmente desafiar a autoridade do pai. É insultar o pai, é isso que aquele filho mais velho está fazendo. Ele está desafiando a autoridade do pai, ele está simplesmente insultando o pai. Então, diante disso, eu lhe pergunto novamente: quem é pior? O filho que foi embora, gastou dinheiro com as meretrizes? O filho que foi embora, gastou dinheiro nas comidas, nas bebedeiras, nas orgias, na bagunça? Ou que ficou dentro de casa? Que desonra o pai dentro da própria casa. Então, será que o filho que ficou é mais santo do que o filho que foi embora? Então, nós precisamos pensar nisso, sabe? Nós precisamos considerar pelo menos duas questões neste ponto aqui. E a primeira questão é o seguinte: o filho mais velho, ele desonra o pai quando desconsidera os valores do pai. Sim, ele desconsidera os valores do pai. Você prestou atenção no texto? No texto, me perdoe? Porque o texto diz, viu? Ele vira para o pai e diz: este é teu filho. Ele não chama meu irmão.
Ele fala, esse meu irmão foi embora, esse meu irmão gastou dinheiro à toa. Ele não fala isso, ele fala, esse teu filho, ele desconsidera o que é valoroso para o pai. Ele desconsidera aquilo que é importante para o pai, sabe? Então, olha que coisa terrível. Enquanto o pai pensa em perdão, enquanto o pai pensa em restauração, enquanto o pai pensa em reconciliação, enquanto o pai pensa em nova oportunidade, aquele filho não pensa nisso. Aquele filho está preocupado com justiça, aquele filho está preocupado com punição, aquele filho está preocupado com castigo. Segunda coisa que eu observo neste ponto, o filho mais velho não conhece o pai em sua plenitude. Ele não conhece. Ele não conhece um pai que perdoa, um pai que ama, um pai reconciliador. Ele não conhece isso do pai. Como tem crentes dentro da casa do pai que não conhece o pai, não conhece o pai na sua totalidade. A segunda coisa que nós podemos aprender neste texto, que está também no verso 28, é que o filho mais velho, ele desenvolve a síndrome de uma religião fria e sem vida, sabe? A religião fria e sem vida é vivida pelos fariseus e mestres da lei, que representa esse filho mais velho. Vocês querem ver como funciona isso? Em primeiro lugar, estar com o pai e ter sentimentos mesquinhos é o mesmo que estar no mundo. Porque o texto diz para nós aí, o verso 28 diz que esse filho indignou-se. Ele indignou-se, ele irou-se. E o termo grego dá a entender um sentimento de raiva misturado com desprezo. É isso que esse filho sente. É um ciúme misturado com aborrecimento. Os fariseus e escribas estavam raivosos, enciumados por Jesus dar atenção a publicanos e pecadores. Ele estava dessa maneira. Então devemos reconhecer que o irmão mais velho, ele possui algumas virtudes importantes, sim, porque ele diz para o pai, pai, eu sempre trabalhei com o Senhor, eu nunca desrespeitei o Senhor, eu trabalho de forma árdua com o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o caráter cristão, ele não é formado por algumas coisas, por alguns aspectos apenas. Não, de maneira nenhuma. Sabe? Nós precisamos pensar nisso. Mas, no entanto, apesar desse filho ter todas essas qualidades, esse filho, ele está com ira, está com raiva, sabe? Então a gente precisa entender uma coisa. O povo de Deus, ele não deve ficar ressentido com a generosidade, com a bondade, com a misericórdia, com o amor de Deus. Você não deve ficar ressentido porque um desviado voltou para a igreja. Você não deve ficar ressentido porque Deus deu uma nova oportunidade para alguém. Você não deve ficar ressentido porque o pastor abraçou alguém. Não, você não deve fazer isso. O filho estava ressentido porque seu pai é bom, porque seu pai perdoa, porque seu pai é generoso, porque seu pai é gracioso, porque seu pai é misericordioso. Quantos filhos bicudos que não querem um Deus que perdoa, um Deus que ama. Olha bem, outra questão que nós podemos observar que está no verso 29, que estar com o pai e não se relacionar com o pai é pura perda de tempo. Sim, ou melhor dizendo, relacionar com o pai de forma errada não te leva a lugar nenhum. Sabe, o relacionamento desse filho é um relacionamento muito errado com seu pai. É o relacionamento de muitos crentes. Tem muitos crentes relacionando de forma errada. E eu te pergunto, quando é que a gente se relaciona com Deus de forma errada? Como é que um filho se relaciona com o pai de forma errada? Você quer observar? Olha bem, em primeiro lugar, se relacionar como um empregado, como um escravo e não como filho. Ele vira para o seu pai e diz, pai, há tanto tempo eu te sirvo. Não é relacionamento de pai e filho. O senhor é patrão, eu sou empregado. O senhor é senhor, eu sou escravo. Quantos crentes na igreja dessa maneira? A tradução, viu, o significado grego aqui, para esse negócio, há tanto tempo te sirvo, seria melhor dizer, eu me escravizei por ti. Eu me escravizei por ti, meu pai. Sabe? Então não relacione com Deus como se você fosse um escravo. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Você quer ver outra coisa negativa? Se relacionar com o pai na base do medo e não do prazer. O medo de ser punido, o medo de sofrer.
Não é um relacionamento de pai e filho. Porque muitos servem a Deus por obrigação, não porque querem, não porque amam, servem por medo de sair as coisas não dar certo lá fora. Eles servem a Deus. E depois se eu for lá e ficar doente, e depois se eu for lá e ficar desempregado. Deixa eu dizer uma coisa. O pecado ele tem dois lados. Sabe quais são os dois lados do pecado? Aqueles que pecam por oportunidade e aqueles que pecam ou não pecam por falta de capacidade. Aquele filho teve capacidade de sair de casa e pecar. O mais velho, ele não teve essa coragem, essa oportunidade, então ficou dentro de casa. Terceiro lugar, se relacionar com Deus na base da troca de favores, não te leva a lugar nenhum. Ele diz, pai, te sirvo há tanto tempo e não me deste nenhum cabrito, sabe? Ele não percebe, viu? Que esse sentimento é o mesmo do outro filho que foi embora. Você quer ver outra questão? Se relacionar com o pai com uma autojustiça não vai te levar a lugar nenhum. No verso 29 ele diz, pai, eu jamais transgredi a sua lei. Esse rapaz está se justificando. Esse rapaz está colocando a sua bondade diante do pai, dizendo, sou muito justo. Quantos crentes, né? E os fariseus também da mesma forma, os escribas, tinham uma religião baseada nas obras. Eu jejum, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu ajudo as pessoas, então com isso eu vou conquistar as bênçãos de Deus. Com isso eu vou atrair as bênçãos de Deus. Não, não é por merecimento, é a graça de Deus, é o amor infinito de Deus. O Timothy Keller diz que Jesus está redefinindo o conceito de pecado, viu, para os escribas, os fariseus. Porque, olha bem, o entendimento deles de pecado era: o pecado consiste na violação da lista das regras de Deus. Mas Jesus diz: olha, pecado é isso, mas pecado também é mais. Pecado é quando você quer, viu, controlar Deus, quando você quer se colocar no lugar de Deus, quando você acha que pode manipular Deus. Isso é pecado também. Viu? Quando você apresenta a sua justiça própria, isso é pecado também. Mas em último lugar, neste ponto, ele se sente injustiçado pelo pai. Ele se sente injustiçado pelo pai, ele é incapaz de perdoar. Ele diz, o senhor não me dá nada. Ele está dizendo que seu pai é injusto para com ele. Ele está dizendo isso. E eu te pergunto, quem se torna pior? Os que foram ou os que se perdem dentro da casa? Quem se torna pior? Se você voltar ao verso 28 e 30, você vai ver, ou até anteriormente, como é que termina do filho que foi embora. Termina com anel, termina com vestes novas, termina com cabrito morto, termina com festa, termina com abraço, termina com beijo. E para o filho que não quis participar da festa? O texto termina com o pai lá fora, tentando conciliar este filho. Esse filho cheio de ódio, esse filho cheio de autojustiça, esse filho enciumado, sabe? Esse filho com a sua justiça própria, esse filho que se sente injustiçado. Então o pai está lá, tentando trazê-lo de volta, tentando trazê-lo para dentro, mas o pai não está conseguindo fazer isso com esse filho. Sabe o que eu aprendo? É que o pai vê que todos os dois estão perdidos. O que foi para o mundo e o que ficou em casa. O pai tem que ir lá fora. Então não foi só aquele lá que foi para fora que estava perdido. Não, todos os dois estavam perdidos. Então nós precisamos pensar nisso. E ele vira para o seu pai e diz, pai, ele perdeu tudo com prostituta, com meretrizes. Eu não, eu sempre fui fiel ao Senhor. Eu sempre fui bom. Não? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você não é santo, não é pelo que você faz. Você é santo pelo que Deus fez, pelo que Deus realizou. Você é santo, não é por mérito seu, meu irmão, não. Você, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você não é santo em cima dos erros dos outros, porque ele está querendo ser santo em cima do erro do irmão. Ele gastou tudo com prostituta, ele gastou tudo com meretriz, então eu sou melhor que ele.
Você não é santo por causa dos erros dos outros. Você não é santo porque alguém trafica. Você não é santo porque alguém está na prostituição. Você não é santo porque tem alguém bebendo. Você não é santo porque aquele irmão dá trabalho de bairro para o pastor. Você não dá. Você não é santo por causa disso. Você é santo por causa da graça infinita de Deus. Porque tem um Deus que te guarda, que te preserva, que aplica o sacrifício de Cristo Jesus cada vez mais na sua vida. Deixa eu terminar lhe dizendo duas verdades. Eu quero dizer duas verdades para nós terminarmos. Quando você se relaciona com o Pai de maneira errada, você só colhe amargura e ódio. Se você não se relacionar com o Pai de forma correta, você vai ser aquele crente que vai para a igreja diariamente, mas é amargurado, cheio de ódio, cheio de tristeza, infelicidade. Você não colhe nada de bom. Esse filho, por ele relacionar com o pai como se fosse empregado, como se fosse escravo, como se fosse baseado no que ele faz, sabe? Ele não colhe nada de positivo. Ele não colhe nada de positivo. Isso é terrível. Quantos crentes dentro da igreja é como aquele homem que entrou no navio, né, tinha vontade de fazer aquele cruzeiro, aquela viagem, e entrou no navio e comprou uma sacada de pão. Quando as pessoas iam almoçar, ele descia para baixo, ia comer pão, até que um dia o pão secou, embolorou, acharam ele desmaiado. Disseram: meu amigo, o que você está fazendo com você mesmo? Ele disse: não, é porque quando eu entrei aqui, eu não tinha dinheiro para pagar as refeições, então sabe o que acontece? Então eu vinha para cá comer meu pão, mas meu pão secou, embolorou. Ele disse: rapaz, sabe que você não leu? Que está escrito aí, ó, que você tem direito de tudo, do café da manhã, do almoço. Meu irmão, quando Jesus te salvou, Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos celestiais. Olha que maravilha, nós já fomos abençoados. Nós já fomos. Então, o dia que você aceitou Jesus, você aceitou com tudo para a tua vida. Não se relacione com Deus como se você fosse escravo, porque isso não vai lhe trazer benefício. Você é filho de Deus. Você quer ver uma segunda coisa? Quando você se relaciona com o Pai de forma errada, você não consegue visualizar o que é seu. O pai diz para esse filho: meu filho, será que você não entende que o que é meu é seu? Mas por ele relacionar com o pai de forma errada, ele não conseguia ver o que era dele. Meu filho, se você quisesse ter matado um cabrito para comer com seus amigos, meu filho, podia ter matado. Por que você não matou? Por que você não fez isso? Não, o culpado não é eu, o culpado é a maneira que você se relaciona. Como você tem se relacionado com Deus? Seu relacionamento com Deus é de filho. Então, se você relaciona com Deus de forma de escravo, seus direitos vai ser um. Mas se você é filho, é outra coisa. A melhor maneira de você entender isso é a sua casa. É todo mundo que entra na sua casa, que tem acesso a todo quarto, a todo lugar? Não. Sabe? Quem tem todo acesso é quem mora na casa, é o filho, é o pai, a mãe. Eles têm todo acesso. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o farisaísmo, que a hipocrisia, ela é pior que a imoralidade. Pois os imorais, em um momento ou outro, podem cair em si e perceberem quão vazios eles estão, quão distante de Deus estão. Mas os hipócritas estão sempre cheios de si, sabe? E eles não conseguem enxergar nenhum vazio e se acham preenchidos. Será que nós não estamos neste quadro? Espero que não. Se você não está neste quadro, então você vai passar essa mensagem para alguém, você vai compartilhar com alguém. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: Deus quer abraçar os filhos que foram embora, mas os filhos que estão perdidos dentro da casa. Se você é esse filho que está perdido dentro da casa, volte com o pai para dentro da casa. Ele está te convidando: entra para casa, vamos participar da festa. Tem vinho, tem carne assada, tem dança, tem alegria. Aqui fora não é o lugar ideal. Vamos para dentro da casa. O texto termina sem falar se esse filho voltou para dentro da casa. Mas você pode fazer diferente. Você não precisa terminar comigo. Você pode fazer diferente, entrar para dentro da casa. Dizer: Deus, por incrível que pareça, eu tenho vindo na sua casa, tenho me relacionado com o Senhor como se fosse um escravo, mas não quero isso para a minha vida. Quero ser filho. Quero abraçar. Quero beijar e ser beijado.
Quero me sentir amado e quero amar. Quero dar o melhor da minha vida ao Senhor e quero receber o melhor do Senhor para a minha vida. Que Deus te abençoe. Reflita nessa palavra. Que Deus transforma a tua vida, transforma a tua mente, transforma o teu coração, transforma o teu relacionamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoe este homem, esta mulher, essa pessoa que está do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Não sei qual tipo de filho pródigo é, se o filho que foi embora, ou se o filho que está perdido dentro de casa. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, meu Pai querido, por que eles se perderam, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que alcança e transforma. E nesta noite, Pai, eu ministro a tua bênção. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Compartilhe o nosso canal com alguém. Convide alguém para estar conosco. E Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.